Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, vamos para mais um programa Leitura Guiada que você encontra no canal do YouTube da Primeira Igreja Batista em Botafogo e também no Spotify com o nome Leitura Guiada. Nós fazemos a leitura guiada da Bíblia capítulo por capítulo e com detalhe em ordem cronológica. Nós estamos agora no livro de Josué, nós vamos ler hoje o capítulo 16, 17 e 18. Nós já vimos que o livro de Josué se divide em 4 partes, nós estamos na terceira. A primeira foi até o capítulo 5, os preparativos para entrar na terra. A segunda, do capítulo 6 ao capítulo 12, a conquista da terra. E agora estamos na terceira parte, que vai do capítulo 13 ao capítulo 21, a distribuição da terra. Nós já vimos a terra sendo distribuída para as 3 tribos que ficaram antes do Jordão, Ruben, Gad, meia tribo de Manassés. Nós também já vimos a distribuição agora pós-Jordão, então eles atravessam o Jordão e tem a distribuição das terras para a tribo de Judá. E agora nós vamos ver a divisão das terras para a tribo de Efraim e Manassés, chamadas aqui de tribo de José. No capítulo 16, do verso 1 até o verso de número 4, elas são chamadas de filhos de José, entendendo como uma só tribo, e depois eles fazem, o autor do texto faz a separação entre Efraim e Manassés. Importante perceber aqui que após passarem o Jordão, há a divisão da terra para a tribo de Judá, né? Que é todo o desenrolar aí do capítulo 14 e do capítulo 15. Agora o 16 vai ter a distribuição para as tribos de Efraim e Manassés. Existe aqui um olhar, né, que é posterior, porque as principais tribos de Israel foram Judá, Efraim e Manassés. Então nós estamos falando das 3 principais tribos de Israel. E tribos estas que dividiram o reino. Por exemplo, Judá, quando o reino é dividido lá após o reinado de Salomão, Judá é conhecido como Reino do Sul. E Efraim e Manassés, né, às vezes Efraim ou Manassés, mas o nome mais comum foi Efraim, como Reino do Norte. Então são as tribos que exerciam maiores influências, maior poder econômico, maior poder militar. Não eram ali, na verdade Judá era mais populosa, dentre todas as tribos, Judá era mais populosa, de acordo com o segundo censo lá do livro de Números, Judá tinha 76.500 habitantes. Manassés era uma região muito populosa, mas não era nem a segunda nem a terceira. Efraim era uma das tribos menos populosas, se eu não estou enganado, era a segunda tribo menos populosa entre todas as tribos de Israel. Mas se a gente juntar Efraim e Manassés juntos, daria um total de 85.200 habitantes, ou seja, se juntar Efraim e Manassés, responde pela primeira tribo ali, com maior número de habitantes. Então nós temos Judá e os filhos de José com o maior número de habitantes dentre as tribos de Israel. É o que vai mostrar para a gente aqui o capítulo 16, a divisão de terras entre os filhos de José. Veja o verso de número 1. O território que em sorte caiu aos filhos de José, perceba, tratando essas 2 tribos apenas como filhos de José, começando no Jordão, na altura de Jericó, no lado oriental das águas de Jericó, vai ao deserto que sobe de Jericó, pela região montanhosa até Betel. Então aqui ele começa a especificar quais são as fronteiras dessas terras, né? O verso 2 traz a menção ali de Betel sai para a luz. Uma questão complicada essa frase, tá? Porque a gente vê lá em Gênesis, na história de Jacó,
em Gênesis 28:19, que Jacó, quando dorme no meio do caminho, ele tem um sonho, vê uma escada com anjos subindo e descendo do céu. Ali ele chama aquela cidade de Luz. Ela se chamava Betel, e ele então muda o nome dela para Luz. Então seria a mesma cidade, né? Então no verso 2, quando tem a expressão de Betel sai para Luz, pode ser que seja uma outra cidade chamada Betel, ao lado de Luz, a cidade que Jacó dormiu e viu a escada, ou pode ter uma outra tradução possível, que seria de Betel, né, que é Luz, né, que é a cidade de Luz, né, e não propriamente que sai de Betel para Luz. Seria um outro sentido possível para esse texto, mas a gente não tem como saber, então seguimos aí nossa leitura até o verso de número 4. Veja o que diz o verso 4. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. Repare aqui, nesta ordem, Manassés e Efraim. Esta ordem, Manassés primeiro, é a ordem de nascença. Manassés era o filho mais velho de José, Efraim o mais novo. Aí a partir do verso 5, ele vai começar a dividir essas duas tribos e dizer quem recebeu a terra primeiro. E ele começa com Efraim. Por que ele começa com Efraim, que é o mais novo? Remetendo lá em Gênesis 49, a bênção de Jacó. Porque quando José leva seus filhos até Jacó para serem abençoados, Jacó abençoa primeiro o mais novo. Na verdade, ele bota a mão direita sobre o mais novo e a mão esquerda sobre o mais velho. Ou seja, ele inverte a ordem do menor para o maior. É o que o autor do livro de Josué vai fazer aqui. Então ele vai começar a delimitar a terra de Efraim, o menor, né? Então ele diz assim, verso 5. Foi o limite da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, no Oriente, Atarote Adá, até Bet-Oron, de cima, e aí ele vai delimitando aqui as terras, né, as fronteiras de Efraim, e nós chegamos no verso de número 9, que diz assim, mas as cidades que se separaram para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades com suas aldeias. Esse versículo traz uma situação importante que acontecia ali que a gente não sabe explicar ao certo, né? Algumas tribos ganhavam suas terras, né? Mas tinham dentro delas cidades que pertenciam a outras tribos, e aí a gente não entende muito como é que funcionava a administração desta cidade. Por exemplo, né, a cidade de Tapua, lá no capítulo 17, verso 8, a cidade de Tapua era localizada em Manassés, mas pertencia à tribo de Efraim, né? Nós vimos também no capítulo 15, verso 63, que a cidade de Jerusalém ela era dividida entre duas tribos, por exemplo, Judá e Benjamim dividiam ali o controle da cidade de Jerusalém. Então você tinha esse fenômeno ali de uma cidade estar ou fronteiriça com uma tribo e aí as duas dividirem o domínio sobre aquela cidade, ou estar dentro de um território, mas pertence a uma outra tribo. É uma situação meio complicada de se entender na prática. Talvez funcionasse só de forma teórica, ela pertencesse à tribo de origem, mas na prática fosse ali dominada e liderada pela tribo no local onde ela estava inserida. O verso de número 10 diz assim, não expulsaram aos cananeus que habitavam em Gesser, assim habitam eles no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém sujeitos a trabalhos forçados. Isso é uma questão que não poderia acontecer. A ordem de Deus para o povo de Israel era que exterminasse todos os cananeus. Eles só poderiam fazer aliança com o povo de terras distantes fora de Canaã. Aí sim poderia ser feita uma aliança de paz com esse povo e submetê-los a trabalhos forçados. Não foi isso, no entanto, que aconteceu, né? Então nós estamos vendo aqui que o povo de Efraim não expulsou os cananeus e os submeteu a trabalhos forçados. Interessante também destacar que isso também aconteceu com Judá.
Judá, lá no capítulo de número 15, no verso 63, não expulsou os jebuseus da cidade de Jerusalém. Efraim não expulsou os habitantes de Gesser. E também com a tribo de Manassés, lá no verso 12 do capítulo 17, não puderam expulsar os habitantes da cidade de Tanak. Ou seja, as 3 maiores tribos não conseguiram, né, conquistar completamente a terra, ou até conquistaram parcialmente. É bem possível que eles tenham conquistado parcialmente, porque lá em Josué capítulo 12, no verso de número 12, por exemplo, uma das cidades conquistadas por Josué é a cidade de Gesser. Então é bem provável que Josué tenha conquistado esta cidade, que os moradores ali tenham sido expulsos, mas provavelmente eles retornaram. O povo de Israel não conseguiu manter o controle da cidade, eles retornaram. E aí acontece isso que está aqui no verso de número 10. Não expulsaram os cananeus que habitavam em Gesser. O comentarista fala isso, né, o autor do texto fala, dizendo que a cidade não havia sido conquistada de forma completa. O que era um pecado, né, era ir contra a palavra de Deus, e isso depois se voltou então contra o povo de Israel. Gesser vai aparecer, irmãos, de novo lá em 1 Reis, capítulo 9, verso 16, quando o rei do Egito, o faraó, invade essa terra, mata os cananeus que ali estão e oferece a terra para Salomão, porque Salomão se casa com a filha de faraó. E aí faraó dá essa terra a Salomão como dote pelo casamento com a sua filha, né? Então a gente vai ver essa cidade voltando para o controle de Israel só no tempo do rei Salomão. Aí o capítulo 17 fala sobre a herança dada à meia tribo de Manassés, ou Manassés ocidental, Manassés que está depois do Jordão. Interessante que traz a passagem aqui, lembrando, né, das filhas de Zelofeade. Então veja o que diz o verso de número 2. Os mais filhos de Manassés também tiveram sua parte segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Asriel, os filhos de Siquém, os filhos de Éfer, os filhos de Semida, são estes os filhos de Manassés, filhos de José. Né? Se você contar aqui, temos 6 filhos de Manassés. Aliás, né, são 7, porque no verso 1 conta a história de Maqui separado. Maqui, primogênito de Manassés, recebe ali suas terras, depois outros 6 filhos recebem suas terras. Então 7 filhos de Manassés recebendo terras. Não necessariamente aqui filhos, tá? Mas descendentes. E aí um dos filhos de Éfer, desses que é mencionado no verso 2, um dos filhos de Éfer, que é Zelofeade, não teve filhos, mas só filhas, né? Essas filhas estão nomeadas aí no verso 3, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Já foram nomeadas também lá em Números, capítulo de número 26, verso 33. Elas foram até Moisés pedir a terra, porque o pai não tinha filho homem. E Moisés, então, consultando ao Senhor, concedeu que elas recebessem a terra para a herança pelo nome do seu pai. Ou seja, 5 porções de terra, cada uma recebeu uma. Né? Então repare, cada descendente de Manassés recebeu uma terra, sendo uma porção de terra, sendo 7 porções, mais as filhas de Zelofeade, sendo 5 porções. Quase parelho ali em número de terras, né? Para você ver a importância que foi dada a essas mulheres. A gente vê lá no verso de número 11 que Manassés tinha algumas cidades que estavam dentro da tribo de Isacar, veja, e também da tribo de Asser, que eram Bet-Sean, Ibleão, Dor e Endó, e também Tanak, Megido. Então essas cidades ficavam localizadas dentro de outras tribos. E vem lá a menção no verso 12 que Manassés não pôde expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus persistiam em habitar nesta terra. Aí do verso 14 em diante, nós vamos ter uma reclamação dos filhos de José. Né? Então as duas tribos, Efraim e Manassés. Veja, eles vão dizer assim: então o povo dos filhos de José,
ou seja, o povo de Efraim e Manassés, disse a Josué: por que me deste por herança uma sorte apenas de um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Disse-lhe Josué: se és grande povo, sobe ao bosque e abre ali clareira na terra dos fariseus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Então eles vão reclamar aqui do tamanho da terra que eles recebem, né? É a primeira interação entre eles e Josué. Eles fazem uma queixa, Josué responde essa queixa. Então existe aqui uma certa cobiça, uma certa arrogância, uma certa comparação com as outras tribos, e a ideia de se achar melhor e maior. Se nós somos maiores, se nós somos melhores, porque nós recebemos só uma terra, é muito pouco aquilo que nós recebemos, nós queremos uma área maior, enfim. E eles vão até Josué, e Josué não se dá por vencido, não. Josué é firme na sua fala. Então, se vocês acham que vocês são grandes, que subam ao bosque, ou que subam às florestas e façam ali as suas cidades, abram uma clareira e construam do zero a sua cidade. Ou seja, eles não estariam recebendo uma terra pronta, mas Josué dá a eles uma faixa de terra onde eles poderiam capinar, desmatar ali e criar a sua cidade. Perceba que há uma distinção aqui interessante no capítulo 17, porque, primeiro, as filhas de Zelofeade, o capítulo começa com as filhas de Zelofeade indo até Josué reclamar uma porção de terra que já havia sido dada a elas por parte de Deus. Deus já havia feito essa divisão e entregue a terra para essas mulheres. Muito provavelmente, por conta da reclamação dessas mulheres, por conta da porção de terra que elas receberam, talvez os líderes das tribos de Efraim e Manassés tenham cogitado que a terra deles tenha ficado menor. E o que eles vão fazer? Eles vão reclamar com Josué. Porém, as filhas de Zelofeade fizeram reclamação baseados na palavra do Senhor, naquilo que era direito delas, enquanto os líderes das tribos de Efraim e Manassés fizeram a reclamação baseada no próprio orgulho, no próprio interesse, na própria arrogância, no próprio sentimento de ser maior do que os outros, né? Então, Josué não deu vida fácil para eles. E veja o que vai acontecer no verso 16, em nova interação que eles têm. Olha: então disseram os filhos de José, né? A região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Sean e suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Veja, é a ganância que não tem limite. Josué concede a eles uma terra, mas eles vão dizer assim: não nos basta. Já seria a segunda, né? Porque eles já teriam recebido a divisão, aí eles foram reclamar, ganharam outra, e aí eles vão dizer assim: isso não nos basta, nós queremos mais e mais e mais. Isso é o retrato da ganância humana, de sempre querer mais, né? A ambição desenfreada, né? A falta de limites, né? A falta de humildade, de se perceber, de perceber os seus limites e de se contentar com aquilo que o Senhor nos dá. É preciso ter contentamento nas bênçãos que Deus nos oferece. Ainda por cima, aliada à cobiça está a incredulidade, porque eles vão falar a respeito dos cananeus, que os cananeus que ali estão são um povo forte, que tem carros de ferro, ou seja, eles vão se comparar com os cananeus e se acharem inferiores. Então o que eles estão fazendo aqui é o seguinte, o seguinte movimento: nós somos melhores que os outros filhos de Israel, nós somos maiores que os outros filhos de Israel, porém nós somos menores que os de fora. Já viu aquela pessoa que, quando dentro de casa, ele é o melhor, ele é o maior, ele é o mais forte, mas do lado de fora, para os de fora, ele nunca é tão bom assim? Ele nunca compra uma briga porque ele tem medo dos de fora? Então é esse movimento que está acontecendo. Os filhos de José se colocam como os maiorais dentro de casa, mas fora de casa eles se colocam como pessoas incrédulas, pequenos, né, sem força para vencer os cananeus. E aí o que Josué vai dizer para eles? Veja, olha só como Josué foi valente aqui. Falou Josué à casa de José:
a Efraim e Manassés, dizendo: você é povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas. Porém, a região montanhosa será tua. Ainda que é bosque, o cortarás, e até as suas extremidades será todo teu. Porque expulsarás os cananeus, ainda que possuem carros de ferro e são fortes. Então, o que o Josué diz para eles na prática é: se vocês são tão fortes, vão lá e derrotem os cananeus. Vocês não são bons dentro de casa? Vocês não são um povo forte, numeroso, valente? Vocês não querem outras terras? Então, tudo bem, vão lá e derrotem os cananeus por sua própria conta. É como se ele também estivesse dizendo que Deus não se compromete a lutar por eles, porque em nenhum momento Deus foi colocado aqui, né? Então o que o Josué está dizendo é: se vocês se valem das suas próprias forças para se comparar aos seus irmãos, então vão lá e usem essas forças e conquistem a terra pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias forças, e Deus não estará comprometido com vocês. É uma empreitada que vocês vão realizar sozinhos, né? Ou seja, a ganância dessas tribos foi posta à sua própria sorte. Eles, se quisessem satisfazer a sua ganância, precisariam ir na própria força e não nos planos de Deus. É interessante a gente refletir sobre isso, porque há muitas coisas na nossa vida que nós fazemos na nossa própria força, na nossa própria vontade, do nosso próprio jeito, porque não estava nos planos de Deus para nós, ou porque nós não soubemos nos contentar com as bênçãos que Deus nos deu. É preciso saber se contentar, é preciso saber ser grato, é preciso saber agradecer as bênçãos de Deus e entender qual é o limite delas, para que na sua ganância você não acabe lutando sozinho para ter coisas que Deus não te prometeu, que Deus não destinou a você, mas que a tua ganância e a tua insatisfação te fazem buscar. E o capítulo 18 trata então da divisão das terras para as outras 7,5 tribos, né? Nós tratamos aqui, você veja que o livro tratou das 3 grandes tribos, né? Judá, Efraim e Manassés, de forma detalhada e específica. Ele também tratou das tribos que foram que receberam as terras por parte de Moisés, Ruben, Gade e uma parte de Manassés. Agora, para as restantes, né, aquelas que ficaram, o texto vai ser bem rápido, bem resumido, usando o mesmo modelo para todas elas. Isso já denota para a gente que essas tribos têm menor importância entre as demais. Vamos lá, verso 1 do capítulo 18. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Aqui nós temos uma mudança importante, tá, irmãos? A terra em que eles vão parar, em que Josué vai parar e vai ser quase uma espécie de capital, onde vai estar armada o tabernáculo, é Siló. Anteriormente a isso, né, eles estavam em Gilgal. Veja lá no capítulo 14, no verso 16, Caleb, quando vai solicitar a sua terra, Josué está em Gilgal. Agora, ele já está na cidade de Siló, a cidade que vai ser ali a capital de Josué, de onde ele vai administrar a terra de Canaã. Então, no verso número 3, ele diz assim: disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? De cada tribo escolhereis 3 homens para que os envie, eles se disponham, corram a terra, façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos e se tornem a mim. Ou seja, dá a impressão aqui de que as 3 tribos, Judá, Efraim e Manassés, já conquistaram seus territórios, porém as demais não. E aí o que Josué vai fazer? De novo a tática dos espias. Manda homens por todo o território de Canaã para desenhar essa terra, fazer um gráfico, levar para ele, e aí ele vai então separar essas terras por partes, né? Veja que quem vai fazer a separação, lá no verso de número 6, é o próprio Deus. Olha, em 7 partes
fareis o gráfico da terra e me trareis a mim, para que eu aqui vos lance sortes perante o Senhor nosso Deus. Então, Deus faria essa divisão. E de novo, o verso de número 10 diz assim: então Josué lhes lançou as sortes em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra, segundo as suas divisões, aos filhos de Israel. Então, depois que os espias voltaram, né, com o gráfico, ele leva até o Senhor e reparte a terra por herança. E aí, para fechar o capítulo 17, nós temos do verso 11 até o verso 20, as terras concedidas à tribo de Benjamim, né? E no verso 21 ao verso 29, ao verso 28, uma capitulação ali, um resumo dessas cidades. Veja que no verso 11 diz que caiu entre os filhos de Judá e os filhos de José, ou seja, Benjamim seria uma tribo entre Judá e Efraim. Dentre as 7 tribos restantes, né, Benjamim era a mais proeminente, era maior, né, maior em termos de importância. Tanto é que é de Benjamim que sai o primeiro rei de Israel, Saul. Portanto, vem sendo a primeira da lista e tem até um relato maior que todas as demais tribos, né? Do verso 21 ao 24, nós temos então a divisão das cidades, né? Da região leste de Benjamim, tá? Do verso 21 ao 24, as cidades da região leste de Benjamim, e são 12 cidades. Do verso 25 até o verso de número 28, nós temos as cidades da parte oeste, que são 14 cidades. Destaque para o verso 28, que tem Jebus, que é Jerusalém, que era uma cidade dividida com a tribo de Judá, e logo depois de Jerusalém, Gibeá, a cidade de onde viria o rei Saul, ele vem de Gibeá. Para a gente finalizar, o que nós aprendemos, né, desses capítulos? Apesar de serem capítulos assim, bem difíceis, né, bem lentos de se ler, o que nós podemos aprender? No capítulo 16, a gente vê a tribo de Efraim recebendo sua herança, né, recebendo a sua terra, com a observação de que eles não expulsaram completamente os cananeus que habitavam ali. Então a gente tem o seguinte: a promessa divina que foi dada, né, não elimina a responsabilidade humana. Eles tinham uma responsabilidade, eles não cumpriram com essa responsabilidade, né? O que é também uma desobediência, né? Obedece faz uma obediência ali, né, não é por completo, e obediência que não é completa, que não é total, acaba se tornando desobediência, tá? Então eles toleram aquilo que Deus pede para remover o que não é legal. A vitória exigiria ali uma completa obediência desse povo. No capítulo 17, a gente tem a herança da tribo de Manassés, né, e nós vemos ali os filhos de Zelofeade recebendo sua herança. Essa herança que tinha sido prometida lá em Números, né? Ou seja, Deus concedendo a promessa, Deus cumprindo a sua promessa e Deus concedendo a terra que ele prometeu como herança para as filhas de Zelofeade. Mas veja que elas foram corajosas para ir até lá, para reclamar suas terras, para lutar por elas, para ir até Josué e negociar por essas terras. Às vezes a promessa de Deus também exige trabalho humano, né? Quase sempre, né? A promessa de Deus exige trabalho, exige responsabilidade humana, exige fé. E no capítulo 18, nós temos uma advertência de Josué lá no verso 3. Até quando, né, sereis remissos ou negligenciareis, né, a promessa de Deus e possuireis para receber a terra, né? Às vezes, as promessas de Deus não vêm por negligência. Às vezes somos nós que precisamos levar assim, um sacode, acordar, né? Tomar um puxão de orelha e levantar do nosso desânimo para conquistar as terras que Deus já nos deu. Deus espera iniciativa do seu povo, né? A fé precisa ser acompanhada de atitude, então precisamos ter atitudes, né? Deus esperava que o povo fosse lá e fizesse separação das terras e conquistasse as suas terras, mas não. Eles ficaram parados esperando que caísse do céu.
Não é assim. Fé também exige trabalho, promessa de Deus também exige esforço. Vá, se levante, esforce-se, vá à luta para conquistar as promessas que Deus já deu para você, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, tenha um ótimo dia e até amanhã.